Porque Jesus trabalha a consciência. Nós temos que ser trabalhado a consciência. Não é a emoção, não é a aparência, é a consciência que nós devemos trabalhar, deixar Deus mudar aqui, ó. Muita gente está mudado aqui. É uma figueira que tem folha bonita, mas não tem fruto. O interior dele está sujo, podre, como um sepulcro caiado. Jesus vai dizer, mulher, cadê teus acusadores? Todos saíram. Jesus tinha o poder de julgá-la. Ela merecia ir para o inferno. Ela estava em adultério. Ela merecia sim ir para o inferno. Como também eu e você merecia ir para o inferno. Mas Jesus veio para isso, meu irmão. Jesus é a graça de Deus. Jesus veio livrar o homem da morte e do pecado, a condenação do inferno. E ele mostrou isso, perdoando aquela mulher. Isso é que ele faz na nossa vida. Ele nos perdoa o pecado para que a gente não sofra a morte eterna. Aquela mulher ia sofrer a morte física e a eterna. Jesus disse, mulher, ninguém te acusou, eu também não te condeno. Vai em paz e não peque mais. Estás perdoadas. Estás perdoada. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele nos perdoa. Ele nos dá o perdão que nos livra da condenação, da morte e do pecado. Porque Ele é Deus. Só Deus é quem pode perdoar. E através de Cristo, o Pai, nos concede o perdão. Cristo, homem, morreu por nós. Aleluias. Para nos salvar. Nós temos que entender quem é Jesus, o que Ele fez, qual o valor do sacrifício de Cristo para nós, seres humanos. Você está entendendo isso, irmão? Bom dia. Nós temos que ter esse entendimento. Nós não podemos viver uma fé cega dentro de uma vida religiosa formal. Nós temos que compreender quem é Jesus, o que Ele fez, qual o valor do sacrifício de Cristo e por que nós temos que estar firmado em Cristo. A nossa fé não deve ser em movimento de igreja, em coisas, em objetos, em cultos, em vida religiosa. A nossa fé deve ser em Cristo. Nós devemos crer, nós devemos receber, nós devemos nos converter em tudo aquilo que o Evangelho nos informa. Tudo isso nós cremos e conhecemos pelo Evangelho. Jesus é Deus. Só Ele perdoa pecado. A consequência do pecado ainda continua. A maldição da lei ainda continua. Mas todo aquele que crer em Jesus Cristo serão livres da maldição do pecado. Serão livres da condenação eterna. Serão livres da ira de Deus. Não entrará em condenação. Passarão da morte para a vida. Vão ter a esperança da vida eterna. Quando deste mundo temporal, físico, sairmos, vamos para a eternidade. Viver na promessa que está nos aguardando da vida com Deus lá dos céus. Mas tudo isso é em Jesus. Não é dentro de obra de igreja. Nós que somos igreja, pessoas, devemos cumprir a obra de Deus, que não é obra de igreja. É pregar Jesus Cristo. É a obra do Calvário. A obra de Deus é a obra do Calvário. É Cristo. Nós, como igreja, devemos viver por essa obra, confiando e crendo nessa obra, pregando essa obra, que é Cristo, Jesus, a obra de Deus, para o mundo. Essa obra que nós devemos viver, guardar, praticar e anunciar ao mundo. Não é vida de igreja, não é prática de igreja, não é devoção de igreja, é a nossa fé em Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 58, quando Paulo vai dizer, irmãos, estejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, não desfaleçam, porque há galardão na obra do Senhor. Muitos pastores falsificadores da palavra, pega isso aí,
e aplica como se fosse obra de igreja, para os irmãos estar presos em trabalho de igreja, em vida de igreja. Só que o contexto não ensina isso, não tem base para essa interpretação. Isso é falsificação da palavra, isso é deturpar a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não mostra o homem, o cristão, o crente em Jesus está preso, devoto, praticante, consagrando sua vida em obra de igreja. Nós somos a igreja e a obra de Deus que devemos fazer não é obra de igreja. Nós, como igreja, devemos fazer a obra de Deus, que é Jesus, estar na fé, pregar a fé, anunciar a esperança, viver na esperança, levar para o mundo essa esperança. A obra de Deus é a fé em Jesus, é o crer, o confiar no ato de amor realizado pela humanidade na cruz do Calvário, o amor de Deus manifesto por nós, para nos outorgar o seu perdão, a sua graça e misericórdia. Infelizmente, irmãos, tem muitos pastores aí que são ministros de Satanás. Estão tirando do povo o conhecimento da palavra. Estão privando o povo a verdade de Deus. Não estão ensinando o povo sobre Cristo. Eu pergunto a você, quando você teve uma instrução dessa na tua igreja? Quando o teu pastor, o teu líder, no grupo que tu estás, esse líder que é o teu pastor, quando ele te deu uma orientação dessa? O que é que tu estás aprendendo dentro das igrejas? Olha, venha fazer o culto da campanha da vitória, venha para o culto da marcha, venha para o culto da porta de vitória, venha para o culto da quebra de maldição. Olha, não deixe de vir para a igreja. Olha, obedeça ao seu pastor. Olha, cumpra o trabalho, ame a igreja. Olha, dê o dízimo. Olha, tem que ser batizado. Olha, tem que estar na igreja. É isso que o povo está aprendendo. Os pastores não estão preocupados, não estão levando o povo ao conhecimento de Cristo. Os pastores estão preocupados em manter na cabeça do povo que eles têm que estar devoto, praticante, como se fosse a Deus, dentro da igreja. Eu vi um pastor, eu estava vendo vídeo ontem no Kauai, e eu vi um pastor dizendo assim, que os irmãos têm que servir a igreja. Meus irmãos, eu não aguento isso, irmãos. E os irmãos estão lá, tudo lá. Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Tudo aceitando maldição, porque não são prudentes para examinar as escrituras. Não são que nem os crentes de Bereia. Eles aceitam tudo que os homens dizem. Eles dão glória e aleluia e amém. O pastor pregando, eu vi o vídeo dele ontem, eu estava vendo, quando eu vejo isso, eu digo, meu Deus, eu queria estar lá para na hora protestar. Não tem ninguém para protestar, gente. Não tem ninguém para reprovar. Todo mundo calado, ouvindo e crendo e praticando o que os pastores mandam. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina a observar quem é que não traz, quem é que está pregando o contrário à doutrina de Cristo. Nós temos que se apartar dele. Nós temos que protestar. Nós temos que condenar. E o povo tudo amém, amém, amém. Não tem ninguém, sabe por quê? Porque o povo está preso, escravo dentro das igrejas, proibido de pensar, de raciocinar, de questionar, porque os pastores dizem, olhe, não critique, olhe, não vá de encontro ao seu líder, olhe, é o ungido da igreja, é o cheio da unção, é o escolhido de Deus, é o canal de Deus para vocês, é a autoridade espiritual, tudo mentira. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não manda servir a igreja. A Bíblia manda servir um ao outro. Não é a igreja ministério do homem. Então vocês têm que acordar, despertar e aprender de Cristo, irmãos. Amém? Aprendam de Cristo para vocês estar com uma vida liberta. Dentro do conhecimento da verdade. Verdade essa que liberta. E você precisa ser liberto. Eu creio que você está dentro de um fardo, de um compromisso religioso. Seja livre, creia em Jesus e passe a viver sua fé livre, guiado por Cristo. Amém?